Muito bom dia a todos os amigos neste sábado de manhã. São exatamente agora 10 horas 40 minutos, sábado, dia 7 de junho de 2025. Aqui quem fala é Stormer na área, para a gente poder falar um pouquinho sobre o mercado americano, o que a gente está observando como movimentos importantes para o mercado nessa semana que vai iniciar. Nós tivemos uma semana bastante movimentada, nós tivemos uma semana bastante tensa, um monte de coisas aconteceram. A briga do Trump com o Musk foi uma briga que mexeu o mercado, mexeu mais o mercado brasileiro e emergentes e criptos até mesmo do que o mercado americano, apesar de ter movimentado violentamente as ações da Tesla, que caíram pesadamente. O resto do mercado em si parece que não se importou muito com a briga que foi comprada e não está dando muita bola para o diz que me diz e nem tão pouco a fim de entrar na turma do deixa disso. Né? Então eles estão querendo mais ver o circo pegar fogo de fato. Vamos olhar aqui então o que está acontecendo dentro do S&P 500, olhar algumas ações que chamam atenção para a semana que vem, de forma que a gente consiga então efetivamente localizar oportunidades para o mercado americano. Imediatamente aqui na tela entra o S&P 500, que a gente tem dentro de um longo canal de alta, que é este. Então esse é o canal de alta do S&P 500. Estamos indo na direção de uma zona de resistência que é o seu topo histórico. E sem grandes resistências até tocar a região de 614 dólares. Acho bem pouco provável que o S&P 500 produza qualquer tipo de correção mais importante antes de pelo menos tocar a região do topo histórico. E aí sim, verá a dúvida se nós vamos conseguir romper o topo histórico ou não. Eu, particularmente falando, não tenho grandes dúvidas disso. No meu entendimento, é questão de mais dia, menos dia. Talvez antes do final de junho a gente já tenha rompido 613 e vamos buscar daí novos movimentos e novos topos históricos dentro do S&P 500. Então, para mim, tendência de alta é inabalável, inexorável. A gente, normalmente, o mercado americano, quando faz esse tipo de movimentação e volta aqui, ele faz um movimento de alta no mínimo nessa direção, nessa amplitude. Foi isso que ele fez no passado. O que significaria como alvo do atual movimento perto da casa dos 670, eventualmente 666,40 seria o alvo de S&P no semanal, como a gente está olhando. No gráfico diário aqui, a gente vê um padrão muito bonitinho, chamado Cup and Handle. O mercado americano costuma fazer muito esse padrão. É uma xícara e uma alça. Quando ele rompe, usualmente faz o pullback. Aqui é o pullback e ele volta a subir. Tá? Então, bem bonito padrão. Já tinha feito um anteriormente aqui. Xícara, alça, rompeu, pullback, voltou a subir. Então, estamos vendo isso acontecendo no S&P 500. Nasdaq vai na mesma pegada. Nasdaq começa a se aproximar do seu topo histórico em 541 e com todo o desejo intrínseco de rompê-lo. Eu vejo aqui dentro da Nasdaq, no meu entendimento, um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, rompeu esse padrão e automaticamente o alvo seria toda essa amplitude aqui para cima. O alvo estaria perto da faixa de 595, 596 dólares. Então, o que segue numa tendência de alta, que a gente sabe que a Nasdaq, relacionada às principais ações de tecnologia dos Estados Unidos da América. Não é o setor que me chama muitíssimo mais atenção, sendo bem franco. Eu acho que tem outros setores que estão mais pujantes nesse momento, setores, inclusive, que têm um potencial de alta maior e mais, digamos assim, vigoroso. Né? Eu entendo que o setor de tecnologia, sim, é um setor diferenciado no mercado americano, mas não é aquele que é o mais forte nesse momento. Como não, Stormer? Se a gente coloca aqui rapidamente e bota, por exemplo, o setor de tecnologia, este é o gráfico do setor de tecnologia, XLK é o índice, e se a gente compara ele, por exemplo, com o setor de comunicação, a gente percebe que o setor de comunicação está batendo o setor de tecnologia. O setor de comunicação é mais forte, o setor de comunicação rende mais e ele é mais estável. Notem como a gente tem uma estabilidade muito maior na movimentação do setor de telecomunicações, que está em roxo, em relação à movimentação observada no setor de tecnologia. O setor de tecnologia ele é mais volátil e, portanto, mais perigoso.
bem mais tenso e bem mais complexo. Esse aqui é um setor conservador, Consumer Staples, bem mais conservador, como a gente está vendo. A movimentação dele não é tão poderosa, não é tão intensa, mas vejam que ele tem um aspecto que os outros não têm. Durante a forte queda do tecnologia, ele fica lateralizado, porque durante o momento que o mercado vê perigo, que é o momento dessa queda maior na tecnologia, Consumer Staples se manteve absolutamente estável, praticamente com um recuo mínimo. Por isso que a composição de uma carteira de tecnologia com Consumer Staples vai ter uma linha muito mais estável de alta e vai ter bem menos volatilidade observada e vai permitir, portanto, bem menos tomadas de risco. Gosto muito da união desses dois setores. Se é o setor de comunicação, digamos que a gente pegasse uma média do setor de comunicação com uma média do setor de Consumer Staples, nós teríamos uma movimentação de alta muito mais suave, muito mais estável e muito mais natural. Dentro do setor de comunicação nos Estados Unidos, AVGO talvez seja a mais importante ação, tá? A AVGO, né? A Broadcom, tá? Mas existem outras, obviamente, né? Dentro do setor de telecomunicações. Neste momento, a AVGO toca seu topo histórico também, formando um padrão que eu chamo de sombra superior ignorada. É um padrão que eu gosto muito de operar. E eu preciso explicar aqui para vocês. O pessoal da TraderUp já conhece muito bem esse padrão. Aliás, se vocês não conhecem a TraderUp, vale a pena vocês conhecerem. Tá? A gente apresenta muito das nossas técnicas, dos nossos conhecimentos e muito da nossa experiência. A gente fala na TraderUp para as pessoas todos os dias da semana. Estamos em contato com o pessoal lá através de vídeos e olhando o mercado juntos. Então, o que é o padrão sombra superior ignorada que a gente está vendo se formar nesse exato momento dentro da AVGO? O padrão sombra superior ignorada ele não é um padrão muito frequente. A gente está voltando aqui vários e vários meses e não estamos localizando aqui nenhum padrão nitidamente presente. Usualmente falando, ele se forma quando a gente tem um candle ou uma barra que tenha basicamente uma sombra superior maior do que 50% do tamanho dos corpos prévios. Então imagine a seguinte situação. Você tem uma movimentação de alta, não vi nenhum aqui para falar a verdade, tirando dessa semana. Você tem uma movimentação de alta, uma perna de alta, e durante essa perna de alta você vai ter os diversos candles se formando, até que você vai ter um candle que vai se formar assim, e a sombra superior dele tem mais de 50% do tamanho do candle. Então, se a gente mensura o tamanho do candle e começa aqui 0 e 100 aqui, esse recuo é mais de 50%. Este padrão, então, muitos chamam isso de shooting star, ele é um padrão de continuação. Eu sei, os livros clássicos dizem que a shooting star é um padrão de reversão, que é um padrão de queda. Eu sei que o Steve Nissen diz isso. Isso está escrito no livro dele. Isso está escrito em vários livros de candlesticks clássicos. E estão todos errados. Por que tu diz isso com tanta certeza, história? Porque, cara, a gente estuda estatística e a estatística mostra que este é um padrão de continuação mais do que reversão. E a lógica também nos diz isso. A lógica nos diz que essa sombra superior aqui foram vendedores que acreditaram que o mercado está muito esticado, que ele já subiu muito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas. Então o pessoal começou a alugar e vender o papel, especialmente porque viram a aproximação do ativo desse topo histórico aqui. E daí imediatamente o que eles fazem? Eles simplesmente alugaram e venderam o papel aqui e essa pressão de venda produz essa sombra superior. Bem, o stop desse sujeito está onde? Onde vocês imaginam que quem alugou e vendeu a VGO nessa semana que passou colocou o seu stop? Ou vocês acham que eles trabalham sem stop? Vocês acham que o cara fazer uma venda alugada de VGO sem nenhum tipo de stop? Não, é óbvio que tem stop. E onde é que está o stop desse animalzinho? O stop desse animalzinho está acima dessa máxima. Acima de 268. O que significa que se na semana que vem a gente romper essa máxima, o que vai acontecer com o stop desse sujeito? Vai ser acionado. O que acontece quando o stop de um sujeito é acionado? Começa a entrar ordens de compra, e isso empurra o mercado para cima. Então, esta barra só pode ser observada quando a gente está dentro de um cenário
como este daqui, que é literalmente um cenário de Eden dos traders. Acima da média móvel de 7, acima da média móvel de 70, as duas médias subindo, tudo lindo, leve, faceiro. Aparece esse candle, a gente procura por compras nessa ruptura. Notem que a gente tem alguns outros ativos chamando muito atenção nesse momento. Um papel que me chamou a atenção é a MTZ, Mastec. Olha que lindo padrão. A Mastec vinha numa lateralização, anos de lateralização, e dela faz um gigantesco padrão de cup and handle. Gigantesco. E ela agora está rompendo o seu topo histórico. Rompendo o topo histórico. Fez aqui um pullbackzinho, que é esse pullback, 1, 2, 3 de compra. Rompeu essa região, pá! Tiro para cima. Lindo papel. Óbvio que agora já fugiu um pouco do ponto de compra, mas ainda assim eu posso tentar deixar uma ordem pescando uma compra lá em 28,45. Se acontecer algum recuo na semana que vem, eu tomo a posição, coloco o meu stop abaixo de 25,17 e vamos embora, que atrás vem gente. Outro ativo que me gerou compra essa semana, DRS. Olha que papel lindo também, também rompendo o topo histórico. DRS rompe seu topo histórico. Mais do que isso, DRS tem um ótimo movimento que interessa muito no sentido de fundamentos. Então, quando a gente olha a DRS no sentido de fundamentos, eu vou colocar aqui só para vocês poderem ver, ela tem ótimos números, ótimos resultados, e aqui está os fundamentos da DRS. Leonardo. Tá, o que ela faz? Adivinha o que ela faz? Ela faz basicamente subsidiárias da defesa de produtos eletrônicos, sistemas de serviços de suporte militar no mundo inteiro, dando sistemas de computação para segmentos de sistemas de missão integradas. Ou seja, isso é para guerras eletrônicas e tanques e armas. E, infelizmente, é uma empresa militar. Faz armas, né? Tanques, guerras. Então, não é de surpreender que nós estamos vendo ela com mais e mais contratos, o lucro líquido dela crescendo gigantescamente. Praticamente ela duplicou o seu lucro líquido de 2020 até agora. O EBITDA explodindo, margem de lucro explodindo, lucro por ação crescendo violentamente, o cash disparando, o nível de endividamento da empresa diminuindo, ou seja, a empresa está, do ponto de fundamentos, um brinco, muito bem gerida e muito lucrativa. E daí quando a gente olha isto, nós temos a empresa lateralizando nesta região, formando um retângulo por muito e muito tempo, na faixa de 28,37, rompeu esta região, fez um pullback, isso aqui eu encaro como um pullback, esse pullback tem 1, 2, 3 de compra, rompemos 1, 2, 3 de compra, today, not today, não essa semana, mas não hoje, mas essa semana. O que me permite sim, então, se eu não tomei posições já, tentar deixar uma ordem pescando uma comprinha de DRS aqui perto de 43,41, meu stop ficando abaixo de 38,90. Para quem gosta do gráfico diário, tá lá, ó. O gráfico diário é um Eden dos traders fantástico, é um Eden dos traders lindo, maravilhoso. A gente vê literalmente o ativo trabalhando aqui dentro de um canal de alta que é este. Tá? Esse canal de alta aqui tem 1, 2, 3 formado aqui no diário. Isso permite um swing trade dentro do mercado americano. Sim, uma comprinha em $45. Se o cara é swing trader, o stop está abaixo de 43,27. E nesse caso, o alvo desse swing trader seria essa amplitude aqui para cima a partir do ponto rompido. O alvo estaria em 46,81. É um tiro rápido para botar 3,68. No meu entendimento, muito mais sentido iniciar essa operação com o alvo aqui em cima em 49, o que seria um alvo de quase 8% em alguns dias, alguns rápidos dias em DRS, e o stop relativamente curto.
Então, DRS para mim chama atenção. Eu não gosto, honestamente, de trabalhar as ações conhecidas. Não gosto de trabalhar Apple, não gosto de trabalhar Microsoft, não gosto de trabalhar, apesar que a Microsoft essa semana rompeu seu topo histórico também, né? E deu um belo movimento algumas semanas atrás. Tá? Eu acho que essas empresas elas já são muito grandes e a possibilidade delas dobrarem de valor ela é menor do que em relação a uma DRS que tem um nível mais plausível de dobrar de valor em questão de 2 ou 3 meses, que é o que eu estou buscando. Dobrar valor em 2 ou 3, 4, 5, 6 meses em dólar do mercado americano. Então, apesar de Microsoft estar rompendo o topo histórico e ser uma oportunidade para quem gosta de Microsoft, e a Apple estar descontada nesse momento, e eu entendo que ela está descontada sim, ela tem uma linha tendência de baixa que é essa daqui, e automaticamente essa linha de tendência de baixa tem tudo para ser rompida nas próximas semanas, e se for rompida, Apple volta para cá, e nós estamos falando de um retorno de quase 15% para cima. Nós não estamos falando de qualquer empresa, estamos falando de Apple. E se ela voltar para o topo histórico dela, estamos falando em 21,50. 22% de valorização num prazo de tempo muito curto aqui para Apple. Tá? Então, Apple está bonita assim, não podemos dizer que não está. Google, outra micro gigantesca. Né? Google rompe topo histórico aqui. Depois de ter rompido o topo histórico, faz um pullback. Depois de ter feito o pullback, faz o padrão que eu chamo de alargamento. É isso. É um alargamento. O objetivo da Google agora é voltar para aqui. Alvo 225. Esse alvo, num prazo mais longo, também em torno de 25% para cima. Eu estou muito comprador para o mercado americano no segundo semestre de 2025. Google é uma alternativa para quem quiser ficar nas Big Seven, né, nas 7 maiores. Google seria uma alternativa nesse momento. Amazon, eu acho que já passou um pouco do ponto, mas também está com a intenção de voltar para o seu topo histórico, o que daria quase 14% para cima. Nesse caso, meu stop aqui em Amazon ficaria abaixo de 196, sendo bem franco. Né? A gente tem outras empresas menores que estão interessantes. SFM Sprouts, para mim, essa empresa está se preparando para dar um belo movimento de alta, formando também aqui sim um padrão de triângulo ascendente, ou se preferirem chamar um cup and handle, alça e xícara, né? Em que a gente teria a ruptura de 180 como nosso disparo e gatilho principal para a movimentação. Aqui tem um filhotinho dele, desse cup and handle. Então, no mercado americano é muito frequente esse padrão. Aqui tem mais um filhote dele. Cup and handle, triângulo ascendente. O mercado americano faz muito esse padrão. É muito frequente. Extremamente rentável de ser operado por pessoas que estudem ele. Triângulo ascendente, cup and handle, que é o que a gente está vendo no gráfico semanal aqui. Toast. Olha que lindo movimento também. Já rompeu seu topo histórico. Já fez o pullback. Feito o pullback, isso aqui é 1, 2, 3 depois do pullback. Então, Tosh para mim, para a semana que vem, me interessa. Me interessa muito a ruptura de 7,98, como a gente está vendo aqui. Stop abaixo desse ponto, 7,16, para levar o trade adiante. Espera aí, isso aqui está dolarizado, deixa eu desdolarizar isso. Pronto, agora sim, agora está certinho. Agora está certinho. Mas o gráfico continua com a mesma pegada, tá? 1, 2, 3 de compra, 44 com 0,2, 44 com 42 eu terei um ponto de entrada, meu stop relativamente curto e meu alvo no mínimo essa amplitude aqui, sim, para cima. Então meu alvo é um alvo muito longo em Tosh, um alvo quase em $50, o que daria 30% para cima de valorização. Gosto bastante disto. Lilly, para mim, já andou. O pessoal da Liberta Investimentos, inclusive, fez uma operação estruturada linda em Lilly. Quem quiser informações, vale a pena entrar em contato com a turma da Liberta Investimentos ali. Sobre a operação estruturada que eles fizeram em cima de Lilly, 34, tá? No caso, a BDR. A gente toca essa zona de suporte aqui. Indicativo de podermos voltar para o topo aqui. Essa movimentação é quase 26% de alta. Aqui sim, uma mega cap importante. Essa é a Lilly 34. A BDR, no caso, que pode ser operada aqui no Brasil.
E foi em cima dela que o pessoal da Liberta montou, inclusive, a operação estruturada, também com o objetivo em torno de 23% acima do ponto atual. Então a gente vê a Lilly realmente num ponto muito atraente tecnicamente, num gráfico semanal de longo prazo. Também não é uma empresa qualquer, nós estamos falando de uma empresa que tem um market cap de 900 bilhões de dólares, aproximadamente 10 vezes o tamanho da XP em termos de market cap. E quando a gente olha aqui os highlights financeiros da Lilly, a gente vê literalmente o quê? Basicamente. A gente vê faturamento total da empresa disparando enlouquecido, a gente vê o lucro líquido da empresa explodindo. O lucro líquido não cresceu, o lucro líquido explodiu. O lucro líquido do ano passado era de 25 bilhões e esse ano está em 36 bilhões. Muito por conta do Mounjaro, que tem um monte de gente comprando, e também por causa da tadalafilina. Então, cara, olha o que é o crescimento do lucro líquido da Lilly. Olha a margem do EBITDA, faturamento, lucro por ação explodiu. Isso aqui, pessoal, esses dados que eu estou mostrando justificam por que Lilly está sendo intensamente acumulada por institucionais. Aqui, ó. Esse gráfico que vocês estão vendo é o gráfico que mostra a mudança acumulativa em holdings em todas as instituições dos diferentes ativos americanos. Apple está sendo realizada, Nvidia está acumulando um pouquinho, EVGA um pouquinho, acumulando muito IVV. Eles estão vendendo muito Berkshire, estão comprando pesado Lilly, Tesla, Home Depot. Isso está sendo comprado, MCD, nesse momento, pesadamente pelos institucionais. HDB. Os institucionais estão tomando isso aqui. KTP, OKE, MMM. E quando tu olha TI, e quando tu olha esses ativos aqui, por exemplo, MMM, 3M, está em acumulação. Isso aqui é acumulação. Quando romper esse canal primário de baixa que ele vem reconstruindo, MMM vai dar uma voltada pro topo histórico aqui, ó. Aí quando tu pega uma T, que é esta, de telecomunicações, AT&T, olha o que é essa acumulação que está acontecendo aqui, ó. Romper desse ponto, esse negócio volta para cá, para o topo histórico. Isso aqui é um padrão que eu chamo padrão simétrico. Uma queda aguda com retorno agudo. O objetivo é no mínimo voltar para cá. E se voltar para cá, já é 13%. Se voltar para cá, 38%. E se voltar para cá, 51%. Se voltar para o topo histórico. Recuperação em V da TI. Com aquela informação de que o institucional está acumulando pesado TI, isso me chama muitíssima atenção. Aqui é C, CME, VRTX, SYK, IEMG. IEMG. Não tem o gráfico dela aqui, infelizmente, vou demonstrar para vocês. Enfim, esses ativos estão extremamente interessantes para mim. E óbvio que eu não posso terminar aqui sem falar de Nvidia. Nvidia retoma a tendência de alta, está em tendência de alta, está indo na direção do seu topo. Na verdade, sim, Nvidia tem esse mega retângulo, né? Suportão aqui, resistência aqui, e agora estamos indo na direção da resistência. Eu acho que agora não é bem o momento para sair comprando, porque agora está grudado na resistência, deixa romper o topo, deixa fazer o pullback, compro o próximo pullback e estou feliz. Esse seria o meu movimento aqui dentro de Nvidia, tá? De maneira alguma eu estaria comprando, apesar que essa semana aqui, ó, é aquele padrão que eu mencionei aqui para vocês, né? Sombra superior ignorada. Se for pensar máxima aqui, vai acionar o stop dos caras e isso empurra a Nvidia para retestar o topo histórico aqui em 156. E a gente pode então ficar atento em relação a isso na NVDA. Galera, por último, tá? Preciso apresentar e naturalmente aqui vou deixar aqui uma recomendação. Isso sim, isso até agora nenhuma das coisas que eu falei foram recomendações de compra ou de venda, mas isto aqui é uma recomendação para vocês sim. Trader Up. Então, se vocês quiserem mais conteúdos meus, se vocês quiserem entender um pouco mais como funciona a minha dinâmica de entender o mercado,
Eu que estou no mercado desde 1998, já vi muita coisa acontecendo. Então, tenho todos os dias contato com o pessoal da Trader Up. Todos os dias. Vídeos meus falando sobre o mercado atual. Além disso, então, o cara que vai estar na Trader Up, ele vai participar, conhecer todo o time. Tem o Thiago Bizzi, analista CNPT, o Marco Monteiro, o Rafael Pinto. A programação é absolutamente completa, começa tipo 9 da manhã. Eu entro geralmente 9h30 da manhã de segunda-feira, Stober on board. Sexta-feira, 9h30 da manhã, Stober on board, olhando o mercado. Na segunda-feira, o que eu estou esperando da semana. Na sexta-feira, o que eu vi que aconteceu de importante na semana. Depois eu tenho às 9h30 da manhã, de terça e quinta, Stober on Crypto. São praticamente 1 hora e meia falando somente sobre criptomoedas, o que elas estão fazendo. Depois eu falo todos os dias de tarde os cafés, tricôs e ações, tá? Às 15 horas até às 16 horas. E nesse meio tempo, enquanto eu não estou presente, tem o Thiago, o Marco e o Rafa. Além disso, treinamentos absolutamente fantásticos que podem estar disponibilizados para quem fizer assinatura. Tá? Então, e uma central de operação de traders bastante interessante. Então, galera, se vocês quiserem mais que conteúdos meus, com destaques e com tudo que a gente vai falando, esse é o local para fazer isso. Tá? No meu entendimento, a assinatura está extremamente em conta. São 12 vezes de R$109. Cara, isso aqui é um stop que o cara leva muitas vezes. Tá? Ele foi um stop mal posicionado, não soube o que comprar, o que vender. Isso aqui é no meu inteiro, para um ano inteiro de acesso. Honestamente falando, não sei que tu está perdendo teu tempo, não está já inscrito na Trader Up. Tá? Então eu vou deixar no link o contato para vocês poderem assinar. E mais, isso aqui é legal, ó. 7 dias. Os próximos 7 dias, assina. Não gostou? Tá tranquilo, tamo liberado, tamo junto, não tem mistério. Gostou? Sentiu que valeu a pena? Segue com a gente por mais um ano para a gente poder ver o que vai acontecer no próximo ano dentro do mercado financeiro juntos. É um convite que eu faço para vocês. Na pior das hipóteses, tu vai, nesses 7 dias não vai gostar do que viu e pronto. Tudo bem, ficamos amigos. Na melhor das hipóteses, tu vais atalhar gigantescamente o caminho de como operar o mercado de uma maneira mais segura, mais séria, mais profissional, mais focada, sem promessas, sem, meu Deus, você vai ficar rico em uma semana ou duas, porque não é minha característica. Enfim, deixo o convite para vocês. 7 dias. Vocês têm 7 dias para conhecer a Trader Up e ver como aquilo pode realmente te ajudar. Um abraço, pessoal. Se cuidem. Até mais.